Olá, pessoal! Continuando aí as nossas aulas sobre tecido conjuntivo, hoje nós vamos falar sobre o tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido, é dividido em tecido frouxo, propriamente dito frouxo, ou tecido propriamente dito denso, tá? Sendo que o denso ainda pode ser dividido aí em fibroso ou tendinoso, tá? Isso aqui, essa divisão é devido aí à composição desses tecidos, tá? O frouxo, ele está presente em diversas partes do corpo, dando sustentação aos tecidos epiteliais e também preenchendo os espaços que existem entre os tecidos e os órgãos, e ele tem aí uma grande quantidade de substância extracelular, de substância aí entre as células, sendo que a quantidade de fibras nele é menor do que a quantidade de fibras no tecido denso, tá? O tecido denso já tem uma quantidade de fibras maior aqui no e por causa disso ele é mais consistente do que o tecido frouxo. No fibroso, existe uma grande quantidade de fibras que são entrelaçadas, e por isso é, torna esse tecido resistente e também elástico, e ele compõe, por exemplo, aí a cápsula, o envoltório de alguns órgãos, como por exemplo o fígado e o baço. Tá? Já no tecido denso, tendinoso, as fibras elas estão orientadas paralelamente. Essa organização torna ele muito resistente e pouco elástico, tá? Sendo que essas fibras também são grossas. São aí é o tecido que forma aí os nossos tendões e também os ligamentos, tá? A grande função aí dos tecidos conjuntivos propriamente ditos é o suporte ao tecido epitelial, tá? E também nós podemos dizer que a união, tá? Ele é principalmente aqui, ó, no que diz respeito ao tecido denso tendinoso, a união aí entre diferentes tecidos. Algumas células estão presentes em grande quantidade, são células muito importantes que compõem esse tecido e nós vamos falar um pouco agora sobre cada uma delas. Os fibroblastos são as células aí mais abundantes do tecido conjuntivo propriamente dito. São ativos, quando são jovens, e recebem o nome de fibroblastos, e quando eles já amadurecem, eles recebem o nome de fibrócitos, e os fibrócitos são inativos, tá? Os fibroblastos são responsáveis aí principalmente pela produção de fibras, tá? Fibras aí, o colágeno e fibras elásticas, O colágeno é uma proteína que é muito abundante no nosso corpo, é a proteína mais abundante do nosso corpo e que vai conferir aí às estruturas maior resistência. Então, por exemplo, quando a gente tenta esticar a nossa pele, ela não se rompe devido aí a fibras, ao colágeno, principalmente, que é muito resistente. E ela estica, por causa das fibras elásticas, e todas elas são produzidas aí pelos fibroblastos. E o fibroblasto também é responsável por produzir a substância amorfa, que é a substância que fica aí no espaço extracelular, tá? Que compõe o espaço aí entre as células. Essa substância amorfa, ela tem a forma de um gel aquoso, tá? São fibras, é constituída por fibras mergulhadas em um gel aquoso, e esse gel ele tem aí uma composição de mucopolissacarídeos, tá? Moléculas muito grandes, moléculas também de glicídios que, que podem se combinar aí tanto com proteínas, formando proteoglicanos, quanto com formando as glicoproteínas se o componente principal for o açúcar, for o glicídio, ok? Essa substância amorfa é muito importante para atrair água para o espaço extracelular, tá? Existe uma substância, o ácido hialurônico, que atrai água, porque ele é negativo, então ele atrai água e faz com que
essa substância seja aí mais aquosa, tá? Tomando aí a forma de um gel, ok? Muito interessante, né, manter aí a quantidade de água nesse espaço, vai fazer com que as estruturas sejam mais resistentes e que elas tenham força de compressão, né? Se vocês, por exemplo, pressionarem aí a pele de vocês, assim que vocês tirarem o dedo, né, a pele vai voltar aí para o estado inicial, né? Então, quando eu afundo as moléculas de água, né, vão se espalhar, o tecido denso frouxo vai se espalhar e aí você vai conseguir fazer com que a pele se movimente em direção ao interior do corpo. Mas assim que você para de exercer a pressão, a água volta ali atraída principalmente pela substância amorfa e aí volta novamente até a forma do corpo. Bom, vamos terminar essa aula por aqui e na próxima aula nós vamos falar sobre essas outras células que estão aqui, tá bom? Bons estudos!